Oi gente, eu sou a Dani Garcia, mais conhecida como Dani Tube, e eu tô aqui com o nosso querido mestre padeiro e com a nossa querida mestra Gercy. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida deles, sobre como eles começaram na capoeira, sobre a vida profissional, a vida pessoal e essa vida corrida que é a capoeira. Vamos lá? Mestre padeiro, tem algumas perguntinhas para você. Vamos responder para o pessoal conhecer um pouquinho sobre? Primeiro, fala seu nome completo. Meu nome é Edson Rocha da Silva. Sua data de nascimento. 14 de 8 de 1971. Onde você nasceu, mestre? Nasci em Feira de Santana, Bahia, depois vim para Londrina. Como aconteceu essa vinda para Londrina? Com as dificuldades de mamãe e papai, a gente primeiro foi para Curitiba, agora na cidade chamada Piraquara. Depois viemos para Londrina. Qual o nome de seus pais? Meu pai, Judete Rocha da Silva, e mãe, Terezinha Rocha da Silva. E como foi esse início, esse seu interesse pela capoeira? Como você conheceu a capoeira? Eu conheci a capoeira com 13 anos de idade. Comecei a capoeira com João Maria Dias, com 13 anos. Numa colônia penal, em Piraquara. Depois, com 14, 15 anos, retornando para Londrina, eu conheci na época, 1986 para 87, eu conheci o mestre Fran, onde eu retornei a capoeira com ele e estou com ele até hoje. Que legal! E quem foi a sua grande inspiração? Mestre Fran. Olha só, que legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua família, né? Como que você conheceu a mestra Gercy? Como você criou a sua linda família que você tem hoje? Bom, a mestra Gercy para mim é tudo que eu tenho na vida, né? Eu conheci ela na capoeira, por isso que eu agradeço a capoeira até hoje. A mestra Gercy era aluna do meu mestre Fran. A gente se conheceu na academia, era aluna, eu já era um corda mais graduado, me encantei por ela, a gente começou a namorar, casamos na capoeira, dentro da academia, fomos para o cartório, fizemos todo aquele processo, roda no calçadão, fomos para o cartório, minha Fran fez o nosso casamento, foi meu padrinho de casamento, e estamos casados até hoje, há 32 anos. Que legal, né? E filhos? Filho é sem palavras, Natan, né? Meu filho hoje é o Natan, que está me dando um neto agora em junho, né? É uma coisa maravilhosa que está vindo aí o Arthur, que venha com muita saúde e estamos preparados para cuidar dele. Então, quando você começou na capoeira, você já tinha essa ideia, nossa, eu quero ser um grande mestre, eu quero dar aula? Ou você pensou, não, eu vou ver como é que é, se eu me interessar, vou deixar fluir? Como que foi? Não, tudo é um momento, né, Dani? Nunca pensei em ser professor, nunca pensei em ser mestre de capoeira. Tinha minha profissão, como tenho até hoje, né? Sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 15 anos de idade de ajudante de padaria, me profissionalizei de padeiro e depois conheci o meu mestre, o mestre Fran, né? Mas nunca pensei em ser professor ou mestre ou dar aula. Muito tanto que quando comecei a dar aula, dava aula gratuito, de graça, nunca cobrei nada. Depois, com muito tempo, né? Depois de algum tempo, de 2000 para cá, eu comecei a lecionar capoeira em academias e instituições e comecei a viver dela. Vivo dela hoje, bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? E como foi o início do projeto? E aí, Viva Meu Mestre? Como que foi essa ideia? Como que foi o início desse projeto? O projeto Viva Meu Mestre começou algum tempo atrás, né? Que a gente, graças a Deus, conseguimos comprar uma casinha num bairro chamado Jardim Santa Fé. E vendo que o bairro era um pouco complicado, né? Muita criança se perdendo, muita criança se envolvendo com coisas erradas. E já a gente com essa maravilhosa arte que é a capoeira, resolvemos começar um trabalho em casa mesmo.
E dentro de casa, começamos com 1 aluno, 2 alunos, 3, 4, né? E atendendo 60 alunos dentro da nossa casa, graças a Deus, e foi maravilhoso até hoje. E essa expectativa do crescimento cada vez mais da capoeira, tanto em Londrina quanto no Brasil, qual é o aspecto que você vê e que você passa para os outros sobre a capoeira? Que nem nós havíamos conversado que até um tempo atrás ela era muito discriminada, marginalizada, e hoje a gente consegue mostrar que a capoeira cada vez mais, além dela ser um esporte, ela é aula, ela é música, ela é dança, ela é incentivo de vida. O que o senhor tenta passar para os seus alunos sobre a capoeira? Nada, né? A capoeira é um fenômeno vivo, né? Ela é uma arte por si só viva, né? Cada dia ela é uma arte que transforma mais vidas, de transformação. Então é o que eu passo, né? Não só para os meus alunos, mas para todos que convivem com o esporte, independente de qual seja. Eu apito pela capoeira porque eu sou capoeirista, é que pratique esse esporte, porque capoeira é vida. A capoeira nos traz coisas boas, coisas maravilhosas, tanto para a saúde mental, espiritual. Então a capoeira é vida. Pratique capoeira, pratique, venha nos conhecer que é muito bom. Muito bom, né? Como foi o início da Academia Maculelê da São Vicente? O início se eu for contar agora, a gente vai demorar bastante tempo. Então, simplificar, né? Graças a Deus, Deus coloca na minha vida pessoas maravilhosas, né? Como está colocando vocês agora na minha vida. Então, Deus colocou na minha vida um sujeito maravilhoso que foi Roberto Zecchini, o Beto, né? A gente tinha um trabalho com a capoeira na rua Solimões, era do lado de um bar, né? Onde o pessoal treinava, vinha até mim, a gente treinava, e era do ladinho mesmo de um bar, hein? Sinceramente era meio complicado pra gente, né? Não tinha como ganhar muitos alunos, muitas mães não deixavam treinar, mas quem treinava ali era guerreiro. Então treinava comigo esse aluno, que era o Roberto Zecchini, e que queria, na realidade, ver meu crescimento. Ver o crescimento meu, não só meu, como da capoeira. Aí ele por ver que a capoeira precisava crescer, me ofereceu: mestre, você não quer alugar um espaço melhor, né, pra gente crescer, porque eu sei do potencial que o senhor tem. E foi lá e alugou esse espaço na rua Solimões, 1041, no nome dele. Hoje ele mora fora do país, né? Hoje ele mora fora do país, mora na Itália, tem um trabalho muito lindo na Itália, cozinheiro danado na Itália, grande profissional. Devo muito a ele, Roberto Zecchini. E alugou espaço pra gente. E a gente está lá até hoje, há 23 anos, na rua Rua São Vicente, 1041. Isso mesmo. E fala um pouquinho sobre seus alunos, como que é, assim, as aulas. Olha, falar dos meus alunos eu falo com o maior orgulho, porque todos os meus alunos que tenho, graças a Deus, Deus só coloca pessoas maravilhosas na minha vida, tanto na minha vida como na vida da mestra, né? São pessoas que chegam buscando algo na dificuldade da vida de cada um. E a gente tenta ajudar, né? Então o espírito bate um com o outro e a gente acaba se tornando uma família que é até hoje, graças a Deus. Então, falar dos meus alunos, eu falo com orgulho, que eu amo de coração e que venha cada vez mais procurar a gente, que a gente está lá para receber. Eu sou suspeita para falar porque eu também sou aluna do mestre e da mestra, e no começo foi bem difícil para mim, porque como eu já comecei já bem mais tarde, então a gente não tem muito, né, aquela ginga, aquele alongamento que os mais novos têm, mas a gente sempre está buscando se aprimorar. O Alessio passou certa vez em frente e viu o pessoal, né, amor, fazendo capoeira, e falou assim: olha, eu me interessei, vamos fazer? Aí no começo eu falei assim: mas capoeira? Capoeira, tá bom, vamos. Eu confesso que às vezes, muitas vezes no início, eu dei uma mentirinha pra ele: ai, tô com dor de cabeça, ai, tô cansada, eu tenho muito serviço pra não fazer. Mas assim, hoje eu me sinto muito bem, eu gosto, porque a gente chega lá, não é só uma academia,
A gente chega lá, a gente tem amigos, a gente tem uma segunda família, então a gente se sente bem, a gente conversa com todo mundo, a gente é bem recebido, né? É um lugar aconchegante, as crianças, aí a gente faz ali as festinhas, as coisas, então assim, a gente chega lá às vezes até meio cabisbaixo, meio triste, aí conversa com todo mundo, faz a aula, nossa, suei, o mestre, vamos pra cima, vamos lá, tem que fazer, e a gente cansa um pouco e depois a gente pensa, nossa, foi muito boa a aula. Principalmente quando termina numa roda, né? Quando fecha numa roda, todo mundo, roda. Vamos lá, vamos pra cima. É isso aí. E falando nisso, a gente tem aí agora em julho mais um evento, não é, mestre? Fala um pouquinho pra gente sobre o nosso próximo evento. Tem mais um evento, graças a Deus, né? Que é A Vida Continua. O evento A Vida Continua a gente começou com essa ênfase, né? Devido à pandemia que a gente passou uma pandemia aí danada, todo mundo sabe disso, todo mundo passou, né? Teve muita gente que perdeu muitas famílias, muita gente querida. E a gente resolveu dar o nome desse evento A Vida Continua, né? Devido a tudo que aconteceu. E tem dado certo, graças a Deus. Nós estamos indo agora para a 5ª edição, né? A Vida Continua. O que vai estar acontecendo agora dia 26 de julho, A Vida Continua, Encontro de Amigos, né? Então, todos os capoeiristas aqui do Brasil e do mundo todo que são amigos, podem chegar, que vão ser bem chegados aqui no Londrina, no Paraná, né? A Vida Continua 2025. É isso aí. Esperamos vocês aí. Dia 26 de julho. Esperamos vocês. É isso aí. E, mestre, fala um pouco sobre as dificuldades também que vocês têm quando vocês vão fazer, né, esse evento. Sobre o apoio, sobre os recursos, porque a gente sabe que é muito difícil e que muitas vezes, na maioria das vezes, tem que tirar do próprio bolso. Então, fala um pouquinho sobre esse apoio que falta também na capoeira. Todos os mestres, professores ou contramestres que têm trabalho com a capoeira, Dani, no Brasil, infelizmente, a gente sofre esse problema, né? A gente faz os nossos eventos com a capoeira e com a falta de recursos, né? A gente precisa de comprar uma passagem de avião, um hotel, uma estadia de hotel, alimentação, isso e aquilo, né? E a gente hoje a gente conta realmente mais com a ajuda dos próprios capoeiristas, né? Que capoeira ajuda a capoeira, né? Então isso é fato. Hoje também existem vários órgãos públicos aí que ajudam a capoeira, graças a Deus, né? Muita gente consegue aí a lei Paulo Gustavo, a lei Rouanet, muitas leis pela Secretaria de Cultura, né? A gente ainda não conseguiu engajar esse propósito, mas tudo é uma fase, né? Eu creio que já futuramente a gente vai conseguir aí, a mestra está trabalhando para isso, com a ajuda dela e de alguns alunos, para que a gente possa ajudar cada vez mais a capoeira a crescer. Porque a capoeira eu acredito que a capoeira tem que estar em lugares bons, né? A capoeira merece coisas boas. É a nossa história, É a nossa história. É a história de todo brasileiro, vem da capoeira. Vem da capoeira, isso mesmo. E para finalizar aqui a nossa breve entrevista, conhecendo um pouquinho mais do nosso mestre, tem alguns sonhos não realizados ainda? Algum que o senhor já conseguiu realizar? Já, Dani, eu tenho alguns sonhos. Os sonhos que eu já consegui realizar, graças a Deus, é conhecer outros países, né, com a capoeira. Conhecer a Europa com a capoeira, conhecer Estados Unidos com a capoeira. Já viajei em vários países, graças a Deus, com a capoeira, sem tirar nenhum dinheiro do bolso, né? Tudo a capoeira que me levou e me trouxe, sem falar idioma, né? Falando mal e mal português, mas a capoeira me levou, graças a Deus. E o sonho que eu tenho, na realidade, que eu tenho é de colocar a capoeira num alto patamar, fazer um evento em Londrina inesquecível, mas num alto patamar. Seria isso, e vou conseguir. A capoeira é maravilhosa demais. Porque cada vez mais está sendo maravilhoso o show, todo mundo fala
dos eventos do Mestre Padeiro. Todo mundo fica aguardando para ver qual vai ser a novidade que o mestre e a mestra vão trazer para o próximo ano, né? Todo mundo fica ansioso esperando, porque todo mundo sabe que é um dos maiores eventos que a gente tem, mais bonitos, né, da capoeira. Vamos falar um pouquinho agora com a nossa querida mestra Jersey. Ela que é essa pessoa maravilhosa, ela é companheira, ela é amiga, é uma pessoa muito paciente também, assim como o nosso mestre. Tem todo aquele cuidado de ensinar, principalmente as crianças que ela ensina lá no horário Kids, né? Então, para lidar com criança tem que ter um pouquinho de ginga, uma paciência, porque criança não para, né, mestra? Vamos falar um pouquinho sobre você. Pode falar seu nome completo primeiro, sua data de nascimento. Meu nome é Gersilene Adilina de Souza Silva, 24 de novembro e lá vai bolinhas. Qual cidade, mestra? Eu sou do Piauí, sou piauiense. Eu vim para Londrina aos 6 anos de idade. O meu tio mora aqui, a minha irmã morava aqui. Me trouxe para cá para conhecer e ficar com ela. Eu vim aos 6 anos até hoje, eu permaneço aqui. Conheci a capoeira aos 14 anos de idade, um grupo Conceição da Praia, numa apresentação, num evento de capoeira, que meus amigos faziam hoje, continua amigo, convida amigos. Então, eu tinha amigos que fazia capoeira, me convidou para ir no evento. Eu fui lá, me encantei com a magia da capoeira, com aquela coisa maravilhosa que só quem faz consegue identificar, vivenciar esse mundo prazeroso, que não desmerecendo outras artes, mas a capoeira ela contém todas as necessidades de todas as lutas, e dentro de uma só. Além de tudo, tem a música, Então, assim, qual é que tem a música ali, que é a magia que contagia, o instrumento, a energia positiva, Tanto traz do instrumento para o público, como do público, para os bateristas, quem está tocando, o pessoal, os mestres, tá ali na bateria. Então, é mágica. Fala um pouquinho sobre seus pais, o nome deles. Eu tive a minha mama, a Maria Sebastiana, hoje falecida, meu pai também falecido. Então, pessoas assim que deixou um legado muito importante para nossa família, que hoje em dia são poucos, que vê, por ser uma família simples, por ser uma família de história, que passa a história para a família, passa tradições, Hoje em dia a criança nasce e já está com o celular na mão, em frente. Por quê? Os pais, devido a muitas situações de mídia, a criança chora, já entrega um celular. Antes não. A criança chorava e ia brincar, Sim. Então, os meus pais, assim, eles deixaram um legado, principalmente a minha mãe, que separou cedo, eu era muito pequena. Ela separou do meu pai e ela sustentou os 10 filhos, sozinha. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. E assim, a gente sobreviveu, com muito respeito, muita dedicação, muita educação. Então ele deixou um legado assim, não esquece das suas origens, de onde você veio. Muito simples, assim. A gente já ouviu no ponto de vista do mestre, mas fala um pouquinho do seu ponto de vista. Como foi que vocês se conheceram, como foi que vocês iniciaram essa família, como que vocês construíram esse legado? Então, eu conheci a capoeira, era Conceição da Praia, com meu mestre Fran, meu avô, mestre Bradesco, Ronaldo Lima da Silva, então conhecido como mestre Bradesco. E a gente iniciou, comecei como aluna, nós nos conhecemos na academia, ficou um tempo, nos casamos na academia de capoeira, o meu mestre e a mestra Sara,
né, em conjunto, a gente casou, foi o nosso padrinho de casamento dentro da capoeira, né, teve, né, o cartório e tudo, mas na capoeira a gente fez uma roda, eu lembro, como hoje Conceição da Praia, né, e no evento de capoeira eu lembro, né, eu era muito aluna nova, né, eu conheci a Dona Nice, né, hoje os alunos têm esse conhecimento com os mestres de perto, né, conversa, sim, mas antes não, né, antes a gente via o mestre bem, era mais difícil, né, se aproximar de um mestre, né, principalmente. Então eu lembro da Dona Nice, senhorinha, né, o meu mestre lá acompanhando, a mestra Sá acompanhando ela com a saia integral, muito simples, né, mas foi a madrinha da nossa escola hoje, né, que foi a transição de Conceição da Praia para Maculelê. E ela veio, né, devido aos meus estudos do mestre, né, da mestra, né, e trouxeram ela para ser nossa madrinha da Maculelê, nessa transição. Foi aí que eu consegui, né, conhecer ela. Uhum. Que bom, isso é muito bom. Filhos? A gente tem um filho, né, hoje casado, né, está aí para ser papai, e nós na ansiedade de ser vovós, né, vamos aprender a ser vovó. Eu pesquiso muito com as vovós como que é ser vovó. E a pergunta é assim, deixa acontecer, só depois que nasce para você acompanhar. A gente está ansiosos, né, mas que veio uma criança em dádiva de Deus, né, que o Natan também foi planejado, dádiva de Deus, né, nome bíblico, e ele também o Arthur, né, de Deus, rei, né, então o rei Arthur que venha, né, com saúde e que nunca esquece, né, um legado, né, que é algo que a gente prioriza muito na família, né, esse legado educativo, né, não está muito no modismo, né, que hoje em dia a mídia deixa influenciar. Eu só espero que os pais, né, educam, não como antes, né, que é mais difícil, mas que continue o legado, né, da educação, né, se tiver educação, sim, chega em qualquer lugar, né, que hoje em dia a criança bate o pé, já tem tudo, né, aquela época se batia o pé, não tinha, né, era de outra forma que se conseguia. E quem sabe mais um aluninho, né? Vai fazer capoeira, o Arthur, vai fazer capoeira, o Arthur, né? Então, assim, a gente acredita que como tudo, não é os pais que escolhem, né? E sim a criança que escolhe, porque não adianta, às vezes, os pais querem que a criança... Sim. Várias, na academia a gente tem, sim, né? Várias histórias também, que até os adultos... eu não fazia capoeira quando era pequenininha, mas sempre tive vontade, porque o meu pai não deixava. E hoje, né, ele é o nosso aluno, e a criança, quando ele quer fazer uma coisa, né, não tem pai, não tem mãe, ele vai fazer justo aquilo que ele quer. Ele vai bater o pé, né, e vai conseguir fazer. Se ele quiser fazer capoeira, que bom, né? Já temos avós, né, que pode ensinar. Já está encaminhado. Tem um pai também que fez capoeira, né, então já sabe, né, o básico da capoeira para ensinar. Né, capoeira está no sangue. Isso aí. E como foi o início dessas suas aulas na capoeira? Eu iniciei, eu sou formada em pedagogia, sou assistente social também, tenho alguns outros cursos de aprimorações. Então, na época eu dava aula no CEMEI, Centro de Educação Infantil. Eu era pedagoga, fiz alguns projetos e aí iniciei a aula com os baby fraldas, né? As crianças que ainda usavam fralda. Como assim você vai ensinar a criança, né, com fralda? Como eles vão fazer capoeira? E só presenciando mesmo, né? Para os pais verem como que a criança iniciava, colocar a cabecinha no chão, né, colocar a bundinha para cima, a mãozinha no chão, a andar, a pegar um chacoalho, a bater em um pandeirinho. Então, as motivações pedagógicas, vários recursos pedagógicos, né, que se inicia a capoeira lá. Eu tive bastante incentivo, né, do meu mestre também. A gente fez eventos lá com as crianças, eu tenho fotos, né,
Então, e daí pra lá eu não parei mais, né? Fiquei grávida na capoeira, a gente dá um tempo, né? Mas sempre retoma. E assim vai continuar. A gente sempre continua. Enquanto Deus dá saúde e força e amigos, a gente tá aí, na capoeira. Que bom. E a sua expectativa da capoeira? Minha expectativa foi das melhores, porque eu entrei para fazer capoeira, simplesmente, né? Não tinha sonho de ser mestra, não tive sonho de pegar graduação. Tinha sonho de fazer aquela dança, aquela luta, aquela arte, aquela magia de aprender, né? De viver a minha história que eu não conhecia, né? Então, assim, a minha expectativa é de conhecer hoje, né? Eu sou a mestra reconhecida, meu mestre Fran, na Sociedade da Capoeira, pessoa que eu admiro muito, que eu aprendi muito. Tenho meu companheiro que me ensina, eu aprendo todos os dias, né? Aquilo que é bom para você, você guarda no bolso, e aquilo que você não gosta, quando você sair do espaço, já perdeu tudo no caminho, né? No outro bolso. Então, a minha expectativa é sempre de positividade e melhorar cada vez mais, né? Você está aprimorando, né, os seus conhecimentos, passar o que você aprendeu para os mais necessitados, principalmente para aqueles que não têm condições, né, de pagar uma mensalidade hoje, né? Porque aqueles que muitas vezes estão num bairro vulnerável a tudo, né? Que os pais às vezes vai lá comprar cerveja, fazer churrasco, mas a criança na verdade não tem, né, como sobreviver. Às vezes fica até sem alimentação. Sim. E na capoeira ele ensina muito isso, como você sobreviver, né, dessas situações com sabedoria. Não é sempre, mas a gente tem uma raiz aí, né, que a gente iniciou o projeto, né, e é Viva Meu Mestre, com inspiração, homenagem ao meu mestre, né, que é o sonho do mestre padeiro, né, que a gente foi morar no bairro hoje, foi devido ao sonho dele de levar a capoeira para a comunidade, né, que não tem condições de pagar, né, e desenvolver e morar dentro desse espaço para vivenciar essas situações e poder contribuir, né? Então, hoje a minha expectativa é de cada vez melhor. A gente está vindo aí, dia 26 de julho, mais um evento, né? Espero contar com todos, né? Com certeza a gente vai. E a gente é guerreiro, como que diz, a gente apoio, a gente ainda está buscando essas lacunas, né? Porque a gente às vezes é leigo em algumas situações, mas que nada que a vida e amigos nos encaminham, né? Para que a gente possa buscar também, não ficar esperando só, né? Buscar, e a gente está indo, e com certeza eu acredito assim, eu sou uma pessoa que acredita muito nas pessoas, né? E eu confio nas pessoas. E muitas vezes eu peco, e as pessoas dizem que eu peco por isso, por acreditar demais, por confiar demais. Mas isso é o eu. É eu, sei a mestra Gersi, eu sou a Gersi, dessa forma eu confio nas pessoas. Se pisar na bola não sou eu, é elas, problema delas, né? E a vida que segue. Então a expectativa com relação à capoeira é sempre de melhorar, né? Se eu tiver a oportunidade de chegar a uma idade, né, avançada jogando capoeira, eu não preciso fazer mortal, eu não preciso erguer a perna, eu preciso trabalhar aqui, ó. Se eu trabalhar isso aqui, eu vou estar feliz. Se eu estiver feliz, pensando, falando, ouvindo, aprendendo, isso para mim é suficiente, né? É isso que eu aprendi com o meu mestre. Mas alguns sonhos pela frente, realizados, ainda não realizados? Ai, eu tenho tudo que Deus me deu. Eu sou feliz com tudo que eu tenho hoje. Se falar, você precisa de mais alguma coisa, eu acho que Deus me dá tudo, né? Tudo que eu tenho hoje, agradeço a Deus. E o que vim, né, eu só agradeço a Deus. Também a gente tem sonhos, como sempre, ninguém vive sem sonhos. Nós temos o sonho, quem sabe um dia a gente ter o nosso próprio espaço,
para que a gente possa ter a condição de ofertar capoeira, né, numa academia decente, com os alunos, tanto pagantes como aqueles que não conseguem pagar também, que no espaço, hoje nós sabemos quem vive de capoeira para pagar um aluguel é muito caro, e nosso sonho é ter assim, o nosso espaço, é ter o espaço que eu possa ver o mestre, né, com o espaço dele. Com né? certeza, Com se Deus importância, quiser. a gente tiver o espaço dele, eu acho que vai estar feliz, né? Então, assim, nós não precisamos de muito. Tudo aquilo que Deus dá, eu tô feliz. É isso aí, gente. Muitas vezes a gente chega na academia, na capoeira, às vezes a gente não tem aquele tempo para você sentar e ouvir uma história do mestre, da mestra, como que foi esse início, como que foi esse começo, porque é tudo muito corrido, então tem os horários certinho para dar aula, essas coisas. Então eu tô trazendo aqui para vocês um breve resumo, porque eu sei que eles têm muito mais histórias, né, mas quem sabe a gente vai fazendo aos pouquinhos, né, se reunindo e contando um pouquinho de viagens, de eventos que eles participaram, que foram inúmeros, né, e eles têm muitas histórias ainda pra gente ficar sabendo, pra gente conhecer um pouquinho sobre a capoeira. E esse é um pouquinho da história de vida do nosso mestre padeiro e da nossa mestra Gersi. Obrigada, espero que todos tenham gostado. Obrigada, né, Dani, por esse espaço. Né? É muito difícil esse tempo nosso, porque o meu dia ele é bem corrido, é bem dividido, porque eu divido entre o meu trabalho, casa, capoeira, família. Então, assim, eu procuro ter o lazer também, que isso é importante. Mas quando a gente chega na academia, eu gostaria de dar mais atenção, gostaria de estar mais presente, mas infelizmente, né, o mundo, né, não nos proporciona tanto tempo assim, porque é uma coisa em seguida do outro, a gente vai fazendo, mas a gente sempre está com um sorriso, sempre a gente dá um oi, né? Então, assim, é muito bom e esse espaço aqui é bacana. E se não fosse o meu mestre, não fosse o meu avô também de capoeira, né, que ensinou o meu mestre, então, que é o mestre Bradesco, a gente não estaria aqui contando a nossa história, um pouquinho da nossa história também, né? Então, é isso aí, tá? Muito obrigada. Obrigada, e vamos encerrar cantando uma musiquinha da capoeira e eu faço as honras para o meu mestre. Começar. Ô, louco, Dani. Começa, mestre. Começa uma musiquinha aí que a gente vai... Agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer ao meu mestre Francisco, mestre Fran, agradecer ao mestre Ronaldo, mestre Bradesco, por ter ensinado a capoeira ao meu mestre, não tinha conhecido ele. Agradecer a você, né? Por Deus colocar você na nossa vida, que você é uma aluna que está sem palavras, exemplar, por estar fazendo essa divulgação com a gente com a capoeira. Continue assim, né? Capoeira é isso mesmo. E treine, capoeira é vida, capoeira é amor, capoeira é a coisa mais maravilhosa que existe. Tá bom? É isso aí que eu passo a vocês aí. Obrigada, mestre. Tá bom? Vamos cantar uma musiquinha para encerrar? Vamos, Dani. Começa. Então vamos lá. Maculelê é grupo de emoção, joga bonito e canta com o coração. Dentro da roda, capoeira, mandingueira, joga ligeiro e também no caminho. A nossa roda abençoada por Pastinha, pelo seu Biba, Valdemar e Canjiquinha, que hoje joga capoeira lá no céu, iluminando berimbau nosso café. A capoeira do grupo Maculelê tem muita axé, tem mandinga e tem dendê. A capoeira do grupo Maculelê tem muita axé, tem mandinga e tem dendê. E o berimbau, instrumento genial, que dá força para a roda entrar, que alimenta meu espírito, minha alma, minha mente e o meu corpo, pra jogar capoeira. A
Tem. Tem muito axé, tem mandinga e tem tererê. Axé, maculelê. Boa, Olha! Ai, tá aí é com você, depois